Nada que é considerado essencial hoje se faz no mundo que não seja a partir do conhecimento do que é território. O território ele é o lugar que se desembocam todas as ações, todas as paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as fraquezas, onde a história do homem plenamente acontece, se realiza a partir dessas manifestações da sua existência. Oi, gente, me chamo Jean Barreto, sou fotógrafo, historiador e professor, né? Sou um dos idealizadores dessa oficina que ocorreu aqui na Praia de Ramos, que foi fomentado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, né? Através do edital chamado Cultura nas Redes 2. E essa oficina, ela é uma atividade, na verdade, é uma parte pontual de um projeto que é chamado Fragmentos de uma Maré, que tem por objetivo construir outras imagens e relatar as histórias, né, que perpassam esse território, que é a Praia de Ramos e a Roquete Pinto. Oi, gente, eu sou Thaís Ayomide, sou formada em dança pelo UFRJ, eu trabalho com a fotografia e com audiovisual como uma perspectiva de resgate da nossa memória ancestral. Essa oficina, a gente tentou abordar as imagens que são feitas do Piscinão e da Praia de Ramos ao longo do processo histórico, né? E quais são as imagens que a gente quer produzir enquanto moradores desse território, né? Eu acho que é importante a gente trazer uma das aulas que pedimos para a galera trazer as fotos antigas das suas casas, do território como um todo. A foto que para você representaria morada, representaria o seu território primeiro. A gente teve uma atividade que foi procurar as fotografias antigas e aí eu basicamente pude dividir as minhas fotografias em duas partes. E aí uma foi a minha família e a outra foi o carnaval. Através dessas fotografias antigas, fotografias de quando eu tinha 8 meses, que foi o meu primeiro carnaval, já de fantasia, eu pude entender o porquê hoje eu sou tão carnavalesca, eu sou uma pessoa que estou tão com a minha família. As minhas fotos me dizem o que eu sou hoje. E a partir disso, é muito importante a gente ressaltar que existem inúmeros trabalhos, né, já desenvolvidos e documentos que estão, né, disponíveis nos arquivos públicos que mostram a importância dessa região de Ramos para a construção do carnaval carioca. Então, assim, aqui nos anos de 1930, né, uma articulação entre o coronel Joaquim Vieira Ferreira, que veio a comprar as terras do coronel Ramos, que era o antigo dono, junto com o Centro de Crônicas Carnavalescas, ele acabou otimizando e utilizando de outros instrumentos para poder fortalecer a ocupação desse território. E com esse fortalecimento, com essas atividades que vieram acontecendo, com essas ações que vieram acontecendo, de ocupação do território, que estava tanto relacionado a questões das moradias, mas também a ocupação desse território enquanto espaço cultural. Então isso deixa muitas marcas, isso acaba se materializando de várias formas no cotidiano, né, que a gente tem no nosso presente. Essa daqui é o que explica que eu sou hoje. Eu realmente não sou uma pessoa que gosta de tirar fotos, mas eu sou uma pessoa zero vergonha na vida pra tudo. Por quê? Eu sou uma pessoa do carnaval. Eu no carnaval, eu não tinha nenhum ano, gente. Eu desfilei a primeira vez, eu tinha 8 meses. De quem é a responsabilidade disso? De quem? De quem é essa responsabilidade? Da louca aqui que me leva pro carnaval desde sempre. Gente, eu pequena, uma vez no Bola Preta, eu no colo. E eu adoro isso, aquele tumulto, confusão, um monte de gente, o povo pulando. Eu acordo 6 horas da manhã feliz pra poder ter que ir pro carnaval, pra poder ir pro bloco. Entendeu? Eu gosto mesmo de carnaval, né? De bloquinho, fantasia. Eu gosto de bagunça, de gente. Daquilo que tá passando lá na TV, meu Deus, como esse povo aguenta. Eu sou aquela pessoa que gosta de estar lá. Cara, eu gostei demais do curso. Assim, não foi o primeiro curso de fotografia que eu fiz, mas foi o curso que mais me deu um retorno, principalmente histórico familiar. Descobri que a minha mãe começou a usar calça comprida com 23 anos.
Ela tinha falado 22. 23 anos foi demais. A descoberta do resgate do meu pai, que trabalhou na UFRJ. Então, assim, fazer esse curso me trouxe muitas memórias, me trouxe aproximação com a minha família e também me trouxe vários amigos antigos que eu só fui reencontrar porque eu tive o dever de casa para fazer. E assim, e também fazer um curso de fotografia fora do meu território, fora da favela, é uma outra parada, é um outro olhar, mas reconhecimento do território, reconhecer o caminho que a gente não passa, né? Outras ruas, outros lugares que eu estava dentro da favela e eu não conhecia, pessoas. Pô, foi muito maneiro, super recomendo. E vamos ter uma exposição, também é uma coisa muito legal, porque eu nunca vi nenhuma foto minha que eu tinha feito, registrado dentro da minha comunidade, então é reconhecimento do território, é fortalecimento do território, foi muito bom. Maneira, porque é na construção de quê? Não. Eu sabia que meu pai tinha trabalhado na construção da ponte Rio-Niterói, isso eu sabia, mas trabalhado na construção da UFRJ, eu não sabia. Fotão. Descobri nesse momento dessa fotografia. Eu falei, mãe, traz ela. Então, esse daqui é o meu pai. Então, ele trabalhou na construção da UFRJ. Eu achei muito maneiro. Principalmente porque quando a gente pensa na imagem como um eternizador de memórias e nesse eternizador, muitas vezes, o corpo preto, periférico, o corpo favelado, ele não entra, ele não é contemplado como uma forma de invisibilizar que a gente existe, propor um outro contorno para essas narrativas, é o que a gente fez aqui hoje, né? É a minha mãe. Aonde? Em Vassouras. Não, mas a tua mãe tá no colo? Não, a minha mãe é essa daqui. Ah, quem tá no colo? São os 2 filhos que ela teve na adolescência dela, que não foram criados por ela, foram criados pela madrinha, que eu não os conheço também, entendeu? Agora, minha pessoal, a mais antiga é essa. Eu tenho 2 anos aqui, eu tenho 46 anos, essa foto tem 44 anos. É a foto mais... Nesse primeiro dia de atividade, a gente desenvolveu junto, né, com os participantes um diálogo, né, construído e fundamentado pelas teorias fotográficas e também pela técnica fotográfica, só que abordando de maneira crítica toda essa construção social da fotografia, sendo ela a sua circulação, as suas necessidades, os objetivos de uso e como essa fotografia ela também serviu para a dominação de nossos corpos, né? Os corpos favelados, os corpos periféricos, enfim, os grupos populares que não tinham acesso a essa produção imagética, essa produção fotográfica. Então a gente trouxe um histórico da fotografia, a gente falou sobre a história da fotografia, mas a gente também fez a questão de localizar a história na fotografia e a fotografia na história. Por quê? Quando a gente fala sobre fotografia, a gente fala sobre uma representação visual, sobre a construção de um imaginário e de uma imagem sobre algo. Quando a gente pega, né, o nosso processo de colonização e de invasão do nosso território, a gente percebe como é que a fotografia ela influencia na construção do imaginário de quem está do lado de fora, né? Ou seja, algumas elites, algumas pessoas que tinham acesso às fotografias, elas poderiam, de alguma forma, manipular a construção de imagens sobre si e sobre os outros que não fariam parte do mesmo grupo, né, e que não se assemelhavam àquelas pessoas que faziam parte das elites. Então, com isso, de acordo com o processo histórico, a gente vê que tem uma construção imagética totalmente estereotipada, né, da população periférica, da população suburbana, da população favelada, enfim, dos grupos populares. Então, através dessa primeira atividade, a gente apresentou uma série de fotógrafos e fotógrafas periféricas, faveladas. A gente trouxe outros olhares que não aqueles olhares hegemônicos. E assim poder estimular a crítica de cada participante, né, para poder estar observando e não só observando, vendo o que está sendo fotografado e fortalecendo seus vínculos com o território.
Então essa primeira atividade foi importantíssima para a gente poder estar conhecendo um pouco mais, né, desses participantes e estar se aproximando deles de uma maneira, né, em que o diálogo ela se estabeleça, para que a gente reconheça também como é que é o olhar dessa pessoa sobre esse território e assim trazendo as perspectivas históricas de como se constrói a imagem sobre esse lugar que a gente, né, mora, que a gente habita, que a gente constrói afetos, que a gente constrói laços. No segundo dia, né, de atividade, a gente reuniu os alunos numa área externa, né, no Piscinão de Ramos, para que a gente pudesse estar estreitando um pouco mais, né, dessas histórias, estar conectando um pouco mais das experiências e vivências de cada participante. Então a gente pediu, né, no primeiro encontro para o segundo encontro, para que os alunos eles pudessem trazer fotografias antigas dos seus álbuns de família e assim a gente poder estar reconstruindo e construindo memórias conjuntas, memórias, né, que de alguma forma são memórias sociais que atrelam esse território a momentos importantes da história do Rio de Janeiro, como foi falado anteriormente, como fotografias das palafitas, como as fotografias de familiares que fizeram parte da construção, né, dos aterros aqui nessa região, e também a necessidade de poder se reconhecer no território, a necessidade de entender como é que de alguma forma a gente plantou a nossa sementinha, como é que a gente se enraizou nesse lugar e para poder se preparar para a saída fotográfica, né? Era uma coisa assim meio louca, que o Valério olhou para mim. Não, o Valério era o carnavalesco do Bogaciri. Aí ele falou assim, cara, eu preciso de uma pessoa, tu quer desfilar? Eu falei, mas minha filha sumiu. Ele, então me ajuda a arrumar alguém. Eu falei, não, me dá a fantasia que eu coloco. Ela me vê, e vou com ela. Eu coloquei a fantasia e fui desfilar com o Bogaciri. E aí eu passava assim, as pessoas estavam na grade, eu passava e falava assim, se tu vê a Letícia, segura ela! Eu tô procurando. Era muito isso, calma, que o melhor da história vai chegar. Aí, desfilei, gritando pra todo mundo, viu a Letícia, todo mundo que eu via conhecido, eu falava, tu viu a Letícia, segura ela! Mas desfilando. Quando chegou lá no final, que eu tiro a roupa assim, desesperada, porque o Déio saía na bateria também, tiro a roupa desesperada pra ir atrás do Déio, que eu me viro. A Letícia tava lá no Ganhou eu assim com a fantasia pra ela. Eu olhei pra ela, eu não sabia se eu chorava porque eu tinha achado ela ou se eu ria. Caraca! Ela tinha virado pra pagar a coca, o Valério passou, ele falou, tô precisando de gente. Eu fui, só que eu não avisei ela porque ele tava desesperado. E aí ela foi eu fui de um do lado direito da ala, e aí no meio tinha como se fosse uma alegoria. Ela foi do lado esquerdo, a gente desfilou junta na mesma ala. Eu preocupada porque não tinha avisado ela que tinha ido. Ela preocupada porque achou que tinha me perdido. A minha avó que estava com a gente saiu para tomar cerveja e esperar a gente no final do desfile. O meu pai estava na bateria, a gente só foi. Aí uma tia fez assim, tua mãe tá te procurando, filho, mas eu tava desfilando ela também. Mas a gente entrou. Eu falei, se você vê, você segura ela. Ela me segura. Ela falou que quer ser desprendida com o meu. Nesse momento eu não tinha chorado. Eu tava gritando, gente. Depois que cresceu, Filhos criados. trabalho dobrado. Exatamente, é isso. Eu vou passar por essa fase, nessa fase, foi maravilhosa. Agora, não ser gosto mãe de adulto é difícil pra caramba. No terceiro dia, né, no terceiro encontro, no nosso terceiro encontro, que foi a saída fotográfica, a gente teve o objetivo de colocar os nossos conhecimentos teóricos e técnicos, né, em funcionamento, mas antes de fazer essa saída, a gente resolveu desenvolver uma câmara escura, né, para poder tornar um pouco mais lúdica esse contato de reprodução da imagem com os participantes. O que é a câmara escura? É uma caixa preta que a gente fez com material, né, descartável, foi papel cartão que a gente utilizou, foi papel laminado, papel vegetal
para a gente poder desenvolver a projeção da imagem e os alunos terem um pouco mais desse contato dos primórdios da reprodução da imagem, né, da imagem fotográfica. E com isso, a gente saiu fazendo um circuito, né, um itinerário, que começou pelo Piscinão de Ramos, entrando pelo Cefa, e logo em seguida indo para Roquete Pinto e vindo pelo Beco do Iate. Ou seja, a gente foi atravessando becos, vielas, a gente foi acessando vários lugares que já são conhecidos, né, e foram reconhecidos através da fotografia pelos nossos participantes e que de alguma forma vieram a conhecer esses territórios através do olhar fotográfico. O interessante é que esse gueto aqui, agora ele tem muro, mas ele era totalmente aberto. Ali, ó, dava na Brasil. Na Brasil. Aí, em algum momento da vida, ele foi fechado. Não conheço a história real, mas acabou ficando mais privado, né? Mais reservado para todo mundo. Mas mobilidade é aquilo que nós não temos. Cuidado com o olho, hein? Vai virar água. Vai virando água. Caraca! Vai, dá um plano, virou água, mano. Cuidado com o olho, virou água. Que olho bonito. Posso tirar foto só do seu olho? Só do seu olho. Aí, só do seu olho. Aí. Peraí, acho que... Será que eu fiz direito?
Tem muita coisa. Isso aqui é da Delacy, ó. Elas se apresentam, né? As flores se apresentam. Passa lindíssimo. É lindo demais. Esse é mais gostoso. Como que a gente vai fazer? No quarto encontro, né, que a gente teve, que foi a montagem do nosso mural expositivo, a gente teve um total de 22 fotografias que foram, né, produzidas pelos participantes durante as saídas fotográficas. Então, dessa forma, a gente queria, né, a gente tinha por objetivo incentivar o reconhecimento, né, daqueles que estavam sendo fotografados ao expor essas fotografias no território e, ao mesmo tempo, fortalecer os vínculos, né, entre as pessoas e os moradores que tinham contato com essa exposição e, de alguma forma, também tiveram um retorno dessas fotografias e essas imagens para si. Então, é muito importante a gente ter feito essas atividades no sentido de reafirmar laços, né, construir novos laços, construir novas visões, novas percepções sobre o território. E a seguir a gente vai estar, né, passando algumas imagens que foram produzidas durante a saída fotográfica. E é isso. É um uso super rotineiro, cotidiano, e trazer o celular como uma forma de registrar um encontro, registrar um momento e, a partir disso, tecer outras narrativas que não são narrativas que invisibilizem de onde você veio ou que traga um lugar de vulnerabilidade, muitas vezes, que é a forma como tratam a favela e as periferias. Eu acho que é muito importante, né? Como a gente, a partir dessa oficina e de outras oficinas, a gente não é pioneiro nesse processo, né? A gente consegue pensar uma outra forma de produzir imagens sobre o nosso território e, a partir disso, também refletir sobre os nossos territórios internos, né? Refletir sobre nossas primeiras moradas, sobre de onde a gente veio e para onde a gente quer ir, né? Me chamo Alonso Venâncio, minha primeira experiência no curso de fotografia. Assim, eu fui me atrever, porque a fotografia é uma coisa que eu já faço geralmente no dia a dia, assim, as cores, o olhar das pessoas, assim, o sorriso, entendeu? A natureza. Aí eu falei, pô, já que às vezes eu já estou na correria, na parte da logística, nas corridas assim, nos treinos, falei, não, tem que me atrever também na fotografia, que é uma coisa que eu amo muito, entendeu? Uma coisa muito nítida, uma coisa muito maravilhosa, entendeu? Você também passar para o próximo, igual assim, cada um no dia a dia, entendeu? Abraçar, para as pessoas ver
como a fotografia faz bem, porque a fotografia registra saudade, momentos lindos, entendeu? No nosso decorrer do passado, do presente e também no futuro também a gente vai ver as fotografias. Enfim, muito obrigado a tudo, a professora Thaís, o professor Jean, muito obrigado por tudo, entendeu? E eu espero mais vezes, mais cursos de fotografia com vocês. Um bom dia a todos, aqui é Alonso Venâncio, do Piscinão de Ramos. Tchau, tchau. Meu nome é Camila Barreto, tenho 22 anos, participei dessa oficina de fotografia. Gostei muito, aprendi muita coisa nova, aprendi a editar fotos. Mudou tipo, minha percepção sobre o mundo, um olhar mais crítico, eu olho para as coisas e falo, nossa, dá para tirar uma boa foto disso aqui. Aprendi a arrumar um lugar para fazer, eu aprendi a montar a minha foto, não esperar o ambiente me mostrar como que eu deveria tirar foto. Foi uma oficina muito legal, eu espero ter outras, eu vou participar das outras com certeza, espero que sejam maiores do que essa. Ai, não! Gravando. Olá, eu me chamo Maria de Lourdes. Essa é a minha primeira experiência com uma oficina de fotografia, que para mim foi super importante, porque me trouxe um novo olhar para a comunidade onde eu vivo e me trouxe uma paixão pela fotografia. Aqui está o nosso mural, que é a finalização do nosso trabalho. Eu estou triste porque eu queria mais um pouco. Eu queria que tivesse mais, mas isso para mim foi muito importante, que me abriu em mim, despertou em mim a vontade de conhecer ainda mais sobre a fotografia. E esse foi um start, um pontapé para essa paixão. Legal? Cara, eu gostei demais do curso. Assim, não foi o primeiro curso de fotografia que eu fiz, mas foi o curso que mais me deu um retorno, principalmente histórico familiar. Descobri que a minha mãe começou a usar calça comprida com 23 anos, ela tinha falado 22. 23 anos foi demais. A descoberta do resgate do meu pai, que trabalhou na UFRJ. Então, assim, fazer esse curso me trouxe muitas memórias, me trouxe aproximação com a minha família e também me trouxe vários amigos antigos que eu só fui reencontrar porque eu tive o dever de casa para fazer. E assim, e também fazer um curso de fotografia fora do meu território, fora da favela, é uma outra parada, é um outro olhar, mais reconhecimento do território, reconhecer o caminho que a gente não passa, né? Outras ruas, outros lugares que eu estava dentro da favela e eu não conhecia, pessoas. Pô, foi muito, muito maneiro, super recomendo. E vamos ter uma exposição, também é uma coisa muito legal, porque eu nunca vi nenhuma foto minha que eu tinha feito, registrado dentro da minha comunidade, então é reconhecimento do território, é fortalecimento do território, foi muito bom. E os professores são maravilhosos. Meu nome é Letícia, eu cheguei um pouquinho atrasada no curso, mas ter participado dele eu cheguei num pedaço muito importante que eu acredito que eu cheguei onde eu sou hoje. A gente teve uma atividade que foi procurar as fotografias antigas e aí eu basicamente pude dividir as minhas fotografias em duas partes. E aí uma foi a minha família e a outra foi o carnaval. Através dessas fotografias antigas, fotografias de quando eu tinha 8 meses, que foi o meu primeiro carnaval, já de fantasia, eu pude entender o porquê hoje eu sou tão carnavalesca, eu sou uma pessoa que estou tão com a minha família. As minhas fotos me dizem o que eu sou hoje. E foi se eu não tivesse tido essa atividade, esse curso, eu não teria chegado a esse encontro com o meu passado que diz quem eu sou hoje.